Tem gente que olha para o calendário e pensa: já era, agora é só empurrar com a barriga até virar o ano. Só que o céu não funciona assim. Planeta não entra em recesso, trânsito não tira férias e energia não espera a sua lista de metas de ano novo para agir. Enquanto você vai riscando os dias no calendário, tem muita coisa se mexendo por trás. Decisões que ainda podem ser tomadas, encontros que ainda podem acontecer, fichas que ainda podem cair. Essa reta final de 2025 tem uma cara muito própria. É como aquela parte da série em que a gente acha que tudo já foi resolvido, mas ainda tem um episódio escondido, com plot twist, reencontro e revelação. E é justamente aí, quando a gente relaxa achando que está tudo definido, que o universo gosta de mexer mais. Quando a gente fala de o que ainda pode acontecer até o fim de 2025, não é sobre prever cada detalhe da sua vida. É sobre entender o clima geral, o tipo de situação que tende a aparecer, a área da vida que ganha mais destaque, principalmente, onde você ainda tem espaço real de escolha. O resto do ano não é só tempo passando, é campo aberto para ajustar rota, encerrar o que precisa terminar, aproveitar a oportunidade que aparece em cima da hora e dizer alguns sim e não que você vem adiando. Para começar essa conversa, vamos olhar para o time que não gosta de ficar parado, os signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário sentem essa reta final de um jeito mais direto, mais evidente. Não é aquela energia sutil que você precisa meditar 3 horas para perceber. É na lata. Situações que chamam para ação, decisões que pedem coragem, convites que obrigam a sair da inércia. Áries, por exemplo, ainda tem até o fim de 2025 um cenário bem forte em torno de escolhas de caminho. Coisas ligadas a trabalho, projetos pessoais, rumo profissional e até independência podem ganhar um empurrão do céu. Surgem propostas, mudanças no ambiente, pessoas saindo, chefes chegando, processos virando de cabeça para baixo. À primeira vista, pode parecer caos, mas na verdade é seleção. Aquilo que já não combina mais com a sua energia tende a mostrar, sem maquiagem, o quanto está apertado. Você pode sentir um incômodo grande em lugares onde antes você só reclamava de vez em quando. A diferença é que agora a sensação é, ou eu faço alguma coisa, ou fico me traindo. Pode pintar chance real de mudança de trabalho, de área, de função ou, pelo menos, de postura. A coragem ariana é muito bem-vinda aqui, desde que venha com uma pitada de responsabilidade. Entrar em qualquer coisa só porque é nova, sem olhar contrato, sem entender o contexto, só para sair correndo do desconforto atual, é o tipo de movimento que cobra caro depois. O céu não está pedindo fuga, está pedindo atitude consciente. Na vida afetiva, Áries também pode viver conversas que se arrastavam há tempos e agora chegam no ponto de ou a gente fala sério ou fica cada um no seu canto. Aquilo que estava meio morno ou indefinido pode se definir, para um lado ou para o outro. Verdades podem vir à tona, tanto as suas quanto as do outro. A direção disso depende muito do quanto você topa encarar seus próprios padrões, em vez de culpar tudo e todos. A boa notícia é que, se você usar essa energia para ser honesto consigo mesmo, pode terminar 2025 com muito menos enrolação ao seu redor. Leão vive essa reta final num tom de holofote. Ainda há bastante movimento em temas ligados à visibilidade, imagem, papel social e presença. Convites, eventos, oportunidades de exposição, chance de mostrar seu trabalho ou de voltar à ativa em algo que estava apagado podem aparecer de repente. É um período em que o mundo parece olhar mais para você, mas também em que você começa a olhar com mais sinceridade para como quer ser visto. Talvez você perceba que passou tempo demais tentando corresponder à expectativa dos outros e de menos tempo sendo fiel ao que realmente faz seu coração vibrar. O final de 2025 pode trazer situações em que você se veja diante dessa pergunta: estou fazendo isso para provar alguma coisa ou porque realmente faz sentido para mim? Às vezes é um projeto, uma relação, uma exposição nas redes, uma escolha de carreira. O céu cutuca. Será que é isso mesmo ou só virou personagem? Também é um período interessante para reconexões. Amizades antigas, grupos dos quais você se afastou, gente que te conheceu em outras fases pode reaparecer de um jeito diferente, trazendo novas oportunidades ou novas leituras sobre você. No amor, podem surgir pessoas através de amigos, eventos ou círculos sociais. O cuidado aqui é não deixar o orgulho falar mais alto do que o coração.
Pedir desculpa, admitir que errou, dar o braço a torcer quando sabe que exagerou podem ser atitudes que liberam você para histórias bem mais bonitas lá na frente. Sagitário caminha para o fim de 2025 com aquela mistura clássica de vontade de ir mais longe e necessidade de dar propósito para cada passo. É um período em que convites para ampliar horizontes podem ficar mais frequentes. Viagens, estudos, mudanças de cidade, novos trabalhos em áreas diferentes, projetos em outros lugares, intercâmbio, conexões com gente de fora. Tudo vibra expansão, mas não é expansão por expansão. O céu pergunta: crescer para quê? Situações que você viveu ao longo do ano podem começar a mostrar um padrão, onde você tem dito sim só para fugir de algo, e onde você tem dito não por medo de se comprometer. Até o fim de 2025, essas questões podem ficar bem evidentes. Às vezes, é um relacionamento que te chama para um passo mais sério, e você precisa decidir se quer ou se está ali pela metade. Às vezes, é um trabalho que já não tem nada a ver, mas você continua por comodismo. Às vezes, é um sonho antigo que você sempre joga para frente, esperando o momento perfeito. Essa reta final traz justamente oportunidades de alinhar escolha com verdade interna. Se topar abrir mão de um pouco de dispersão e assumir que liberdade não é igual à ausência de compromisso, você pode tomar decisões agora que vão marcar de verdade os próximos anos. Se continuar só pulando de uma coisa para outra, pode até viver aventuras interessantes, mas corre o risco de virar o ano com uma sensação de vazio difícil de explicar. O ponto em comum dos signos de fogo nessa reta final de 2025 é simples de entender, mas desafiador de viver: coragem com consciência. Ainda podem acontecer mudanças importantes, convites inesperados, movimentos de sair de onde você está e ir na direção do que realmente faz sentido. Mas o céu não está pedindo atitude cega. Está pedindo disposição para agir a partir de quem você é hoje, não a partir de impulsos antigos ou medos disfarçados de vontade. Se você é Áries, Leão ou Sagitário, vale observar com carinho onde a vida está te cutucando nesses últimos meses. Talvez a situação que você chama de problema seja justamente a porta que vai te levar para uma etapa mais verdadeira da sua história. E, se não for de fogo, fica a dica também: todo mundo tem fogo em algum lugar do mapa. Essa parte de você que quer viver mais plenamente ainda tem tempo de fazer diferença antes da virada. Na próxima parte, a conversa desce do fogo para a terra. Vamos falar de Touro, Virgem e Capricórnio, dos ajustes práticos, da grana, da rotina, das decisões concretas que ainda podem mudar bastante o cenário antes que 2025 acabe de vez no calendário, principalmente dentro de você. Agora que a gente já passou pelo fogo, é hora de pôr o pé no chão. A reta final de 2025 não mexe só com coragem, vontade e impulso. Ela mexe também com aquilo que sustenta a vida na prática: dinheiro, trabalho, corpo, rotina, compromissos, estrutura. É aqui que entram os signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Se o fogo quer movimento, a terra quer resultado. E o que ainda pode acontecer até o fim do ano para esses signos tem muito a ver com ajustes concretos, decisões maduras e reorganização da vida real. A sensação geral para quem tem terra forte no mapa pode ser de inventário. Como se o céu pedisse uma espécie de conferência: o que está funcionando, o que está no limite, o que está claramente te sobrecarregando e o que você mantém só por medo de mexer. Não é sobre sair jogando tudo fora, mas também não é sobre continuar carregando peso morto. Essa reta final parece pedir que você olhe para a sua vida como olharia para um guarda-roupa lotado. Tem coisa boa, tem peça útil, mas também tem aquilo que já não serve e ocupa um espaço precioso. Touro sente essa energia principalmente no campo material. Até o fim de 2025, ainda é bem provável que situações ligadas a dinheiro, posses, segurança e conforto venham para o centro do palco. Podem surgir oportunidades de melhorar a renda, renegociar dívidas, ajustar contratos, trocar de trabalho ou repensar a forma como você lida com seus recursos. E, muitas vezes, isso não vem embalado de um jeito bonitinho, vem como incômodo. Conta que aperta, gasto que ficou descontrolado, sensação de que você trabalha muito e aproveita pouco. Esse incômodo não é punição, é sinal. O céu parece perguntar o tempo todo: o que você chama de segurança, ainda é segurança ou virou prisão?
Às vezes, a forma de trabalhar, o tipo de gasto, o padrão de consumo que você manteve até aqui já não acompanha a pessoa em que você se tornou. Você pode perceber que está sustentando um estilo de vida que exige mais do que você pode dar, financeiramente e energeticamente. A reta final de 2025 pode trazer a coragem necessária para simplificar algumas coisas, soltar excessos, escolher melhor onde coloca seu tempo e seu dinheiro. Também pode aparecer uma chance real de melhorar sua base material. Um novo trabalho, um projeto paralelo que ganha força, uma oportunidade de parceria, um convite para algo que parece mais alinhado com seus talentos. O desafio taurino é não ficar tão agarrado ao conhecido a ponto de recusar algo que pode ser melhor só porque exige adaptação. O desconforto da mudança é real, mas o desconforto de viver eternamente num lugar apertado também é touro. Mais do que qualquer outro signo, vai se beneficiar de perguntar até o fim do ano: eu estou me protegendo ou me limitando? Virgem entra no foco da reta final de 2025 pela porta da rotina, da saúde e do trabalho do dia a dia. Não é necessariamente um momento de eventos grandiosos, mas de ajustes finos, aqueles que, quando somados, mudam tudo. Você pode sentir com mais força onde a sua agenda não te respeita, onde o ritmo está pesado demais, onde a sua tentativa de ser útil virou autoabandono. Pequenos sintomas no corpo, cansaço extremo, irritação sem motivo, perda de prazer em coisas que antes eram prazerosas podem ser pistas de que algo na organização da sua vida precisa ser revisto. É um período muito bom para observar hábitos, horários de sono, alimentação, uso de telas, pausas durante o dia, forma de trabalhar, jeito de dizer sim para tudo. Você pode se dar conta de que está sustentando uma rotina que talvez impressione os outros, mas aos poucos vai te esvaziando por dentro. A energia disponível até o fim do ano favorece mudanças práticas, nada mirabolantes. Ajustar horários, redistribuir tarefas, pedir ajuda, delegar o que não precisa ser só você, colocar limites mais claros entre trabalho e descanso. No campo profissional, podem surgir alterações de função, novas demandas, mudanças de equipe, reorganizações internas que te obriguem a pensar em como você quer atuar de agora em diante. Às vezes, é um novo projeto que exige mais responsabilidade. Às vezes, é o fim de algo que você já carregava sozinho há muito tempo. O ponto é que você tem a chance de reposicionar seu papel. Menos conserta tudo silencioso, mais alguém que também se olha com o mesmo cuidado que oferece aos outros. Se você usar o restante de 2025 para ajustar essa engrenagem, entra no próximo ano com bem mais clareza e com um corpo mais agradecido. Capricórnio, por sua vez, sente essa reta final num tom de encruzilhada suave, mas firme. Assuntos ligados à carreira, metas, imagem profissional e estrutura de vida podem ganhar intensidade. Coisas que você construiu ao longo dos últimos anos podem cobrar avaliação. Faz sentido continuar investindo nisso? É hora de subir um degrau? É hora de mudar de direção? Ou é hora de assumir que essa fase acabou? Não é uma energia leve de tanto faz. É uma energia de responsabilidade. Aquilo que você decidir agora pode ecoar por muito tempo. Podem aparecer oportunidades de promoção, convite para assumir mais responsabilidade, chance de liderar, de empreender, de se reposicionar no mercado. Também podem surgir sinais de que algum caminho já deu o que tinha que dar: desgaste, falta de reconhecimento, incompatibilidade de valores. Mais uma vez, o céu não manda um bilhete pronto com a resposta. Ele cria situações que te obrigam a se perguntar se está vivendo por vocação ou só por obrigação. Capricórnio também é convidado a olhar com carinho para o custo emocional das próprias ambições. Até o fim de 2025, pode ficar muito nítido onde você se cobra demais, onde não admite fraqueza, onde se orgulha de aguentar mais do que deveria. A vida pode mostrar, às vezes na marra, que não dá para ser eficiente em tudo o tempo todo, que não dá para carregar o mundo nas costas sem consequências. A reta final do ano favorece decisões que incluam descanso, vínculo, vida fora do trabalho na equação do que você chama de sucesso. Se você tem forte energia de terra no mapa, a mensagem desse pedaço final de 2025 é clara: dá para se organizar melhor. Dá para ganhar dinheiro de um jeito mais alinhado, dá para trabalhar de um jeito mais saudável, dá para cuidar do corpo com mais amor, dá para ter responsabilidade sem se anular. Mas isso não cai pronto no seu colo. Vem na forma de oportunidades misturadas com incômodos.
Aquilo que você sentir que não está cabendo mais merece ser observado com sinceridade, antes que o próprio tempo se encarregue de tirar da sua mão o que hoje você finge controlar. No fundo, os signos de terra são chamados a lembrar que segurança de verdade não é viver agarrado ao que já se provou insuficiente. É ter base suficiente para mudar quando for preciso. Até o fim de 2025, ainda dá tempo de fazer escolhas bem concretas nessa direção. Mesmo que sejam pequenas, um ajuste de rotina, uma renegociação, um pedido de ajuda, um não que você nunca disse, tudo isso conta. E muito. Na próxima parte, o foco sai da solidez da Terra e vai para o movimento do ar. Vamos entrar no território de Gêmeos, Libra e Aquário, falar de conversas que ainda podem virar o jogo, decisões que nascem de ideias e encontros que acontecem quando você finalmente se permite falar e ouvir de um jeito diferente antes do ano terminar. Quando a gente sai do terreno firme da Terra e entra no domínio do ar, a sensação muda. Em vez de peso, estabilidade e compromissos concretos, o que ganha destaque é a forma como você pensa, conversa, se relaciona e se conecta com o mundo. Ideias, decisões, trocas, redes, palavras que unem ou separam. Nesse cenário, Gêmeos, Libra e Aquário sentem a reta final de 2025 de um jeito especial. É como se o universo perguntasse o tempo todo: o que você anda fazendo com a sua mente e com a sua voz? Os signos de ar são os grandes tradutores da experiência. Eles colocam em palavras o que muita gente sente e não sabe explicar. São eles que criam pontes entre pessoas, conceitos, mundos. Na reta final do ano, essa função fica mais evidente, mas também mais testada. A vida tende a trazer situações em que o depois eu falo já não serve, em que a omissão pesa tanto quanto uma palavra maldita, em que uma conversa tem potencial de mudar o rumo de algo importante. É nessa hora que fica claro se você está usando essa inteligência para aproximar ou afastar, para clarear ou confundir, para se responsabilizar ou para fugir. Gêmeos, por natureza, vive da troca. Até o fim de 2025, essa troca ainda se intensifica, mas com um tom diferente. Em vez de só acumular contatos, informações e possibilidades, a energia convida a selecionar. Podem surgir conversas que você vinha evitando, decisões que dependem de uma escolha mental mais firme, convites que pedem resposta clara. É um período em que você pode se deparar com o fato de que não dá para manter todas as portas abertas o tempo todo. Na prática, isso pode aparecer como uma oportunidade de estudo que exige dedicação real, um projeto que só anda se você se comprometer, uma relação que já não tolera indefinição, um convite de trabalho que implica reorganizar a agenda. Também é bastante possível que pessoas do passado reapareçam, seja em forma de mensagens, encontros casuais ou memórias insistentes. Não necessariamente para retomar histórias, mas para oferecer um contexto que faltava. Às vezes, alguém volta para explicar o que você não entendeu lá atrás. Às vezes, é você quem precisa pedir desculpas ou dizer algo que nunca foi dito. O risco aqui é cair na velha tentação geminiana de deixar tudo em aberto. Ficar na posição confortável de vamos ver, quem sabe, talvez, quando o tempo pede um pouco mais de definição. Não é que você precise decidir tudo, mas algumas coisas, se não forem escolhidas, acabam escolhendo por você. A reta final de 2025, para Gêmeos, parece pedir menos curiosidade superficial e mais comprometimento com aquilo que realmente faz sentido. Isso inclui se comprometer com a própria palavra, dizer o que sente, assumir o que promete e sustentar as decisões que toma, mesmo quando novas ideias aparecerem a cada esquina. Libra entra nesse trecho final do ano com foco muito forte nas relações em geral. Amorosas, familiares, profissionais, parcerias e até amizades que funcionam quase como sociedades. É como se o universo iluminasse os desequilíbrios sutis, onde você dá mais do que recebe, onde espera que o outro adivinhe, onde evita conflito a qualquer preço e acaba carregando um peso desnecessário. Situações que antes passavam batidas começam a incomodar de um jeito que não dá mais para ignorar. Podem surgir conversas sobre compromisso, definição de vínculos, renegociação de acordos. Um relacionamento que sempre ficou no vamos ver pode pedir nome e contorno. Uma sociedade profissional pode obrigar você a olhar de verdade se as responsabilidades estão bem distribuídas. Uma amizade pode mostrar o quanto só um lado está se esforçando.
Em outros casos, o movimento é o contrário. Vínculos que eram rígidos demais podem pedir mais leveza, espaço, flexibilidade. Essa fase não vem para destruir laços importantes, mas para limpar aquilo que se tornou artificial. A grande tentação libriana é seguir tentando agradar todo mundo, mesmo quando isso significa se afastar de si. Na reta final de 2025, esse tipo de postura tende a cobrar um preço emocional alto. Você pode se ver cansado demais, ressentido em silêncio, sentindo que ninguém te entende. Na verdade, muitas vezes ninguém te entende porque você não tem mostrado o que realmente sente, com medo de desequilibrar a balança. O convite é exatamente o oposto: permitir algum desequilíbrio temporário para alcançar um equilíbrio mais verdadeiro lá na frente. É um bom período para aprender a dizer não sem culpa, a colocar limites sem agressividade, a pedir o que você também precisa, em vez de apenas oferecer. Quem topar atravessar essas conversas, por mais desconfortáveis, tem grande chance de entrar em 2026 cercado de relações mais honestas, ainda que em menor quantidade. Aquário fecha o time de ar com um foco especial em grupos, redes, projetos coletivos e futuro. Até o fim de 2025, a vida pode te colocar em situações onde você precisa se posicionar mais claramente sobre quem é e o que acredita, especialmente em ambientes com muitas pessoas. Pode ser no trabalho, em comunidades, nas redes sociais, em causas das quais participa. Aquela postura de tanto faz, deixo rolar tende a perder espaço quando você percebe que o silêncio também é uma forma de resposta. Ideias que você vinha cultivando há tempos podem finalmente encontrar terreno para serem colocadas em prática, seja em forma de projeto, movimento, conteúdo, estudo ou mudança de rumo. Ao mesmo tempo, grupos e contextos que antes pareciam super alinhados com você podem começar a ficar apertados. Talvez você descubra que não pensa mais como aquela turma, que não quer repetir certas dinâmicas, que não faz sentido sustentar certos vínculos só por costume. A reta final de 2025 abre a porta para novos círculos, novas amizades, novas tribos com as quais você se identifica de forma mais autêntica. É também um momento importante para revisar a relação com a própria liberdade. Aquário gosta de espaço, mas às vezes usa isso como desculpa para não se aprofundar em nada. A energia disponível pede que você encontre um jeito de permanecer fiel a si mesmo sem precisar se afastar sempre que algo fica mais sério. Seja em projetos, seja em relações, seja em compromissos. Quando você consegue fazer isso, a sensação de solidão diminui muito, porque você passa a se cercar de pessoas que realmente falam a sua língua, em vez de tentar se encaixar em lugares onde já não faz sentido estar. O ponto em comum entre Gêmeos, Libra e Aquário nessa reta final de ano é a responsabilidade pela forma como se comunicam e se conectam. Ainda podem acontecer conversas que mudam o rumo de uma relação, escolhas que reorganizam sua rede de contatos, decisões que colocam você em ambientes novos. Ainda dá tempo de pedir desculpas, de esclarecer mal-entendidos, de encerrar histórias com palavras mais honestas, de dizer eu sinto, eu preciso, eu quero sem tanto medo de ser julgado. Os signos de ar são lembrados de que pensamento sem ação esvazia, e palavras sem verdade desgasta. Até o fim de 2025, há espaço para alinhar mente, voz e atitude. Mesmo que seja num gesto pequeno, uma mensagem enviada com sinceridade, uma conversa que você vinha adiando, um posicionamento que você sempre se censurou. Nada disso é pouco. Cada pequena clareza que você constrói agora muda a qualidade das relações que você leva para o próximo ano. Depois de percorrer fogo, terra e ar, ainda falta um elemento essencial nessa história: a água. Na próxima parte, a bússola aponta para dentro. Vamos falar de Câncer, Escorpião e Peixes, das emoções que ainda podem vir à tona, das curas que ainda podem acontecer e dos encerramentos de ciclo que podem finalmente encontrar o seu lugar antes que 2025 se despeça de vez. Quando chegamos nos signos de água, a sensação muda de novo. O cenário interno fica mais nítido do que o externo. Não é mais sobre o que você faz, mas sobre o que sente enquanto faz. A reta final de 2025, para Câncer, Escorpião e Peixes, tem muito a ver com emoções, memórias, conexões profundas e encerramentos de ciclo que não aparecem em foto, mas mexem em tudo. É como se o universo apagasse os barulhos de fora por alguns instantes e colocasse um fone de ouvido na sua alma, aumentando o volume daquilo que você vinha tentando abafar.
Câncer entra nessa fase em contato direto com temas de casa, família e pertencimento. Ao longo do ano, você pode ter empurrado algumas questões para depois: conversas delicadas com parentes, decisões sobre onde quer viver, incômodos com o clima dentro de casa, lembranças antigas que incomodam. Na reta final de 2025, essas questões podem se apresentar de forma mais direta. Às vezes em forma de conflito, às vezes em forma de coincidências, às vezes em forma de cansaço emocional que não dá mais para ignorar. Não é raro, nesse período, que haja reencontros importantes, notícias de família que mexem com a estrutura, decisões sobre mudança de casa, cidade ou, pelo menos, sobre a forma como você distribui o seu tempo entre obrigações e vontades. Pode ser que você perceba que passou muito tempo cuidando dos outros e pouco tempo cuidando de si. Ou que sustentou uma posição de mediador, tentando deixar todo mundo bem, enquanto engolia o próprio desconforto. Até o fim do ano, o céu abre espaço para você se reposicionar. Isso pode significar colocar limites em familiares que atravessam a sua fronteira emocional o tempo todo, pode significar assumir um desejo pessoal que conflita com a expectativa de alguém, pode significar simplesmente admitir para si mesmo que não dá mais para fingir que está tudo bem quando não está. Não é fácil, porque mexe em fios sensíveis, mas é libertador. Quando você para de se tratar como o último da fila, o mundo começa a se reorganizar aos poucos. Na vida afetiva, Câncer também sente essa movimentação de maneira clara. Relacionamentos que pareciam estáveis podem exigir atualização de acordo. Assuntos varridos para debaixo do tapete sobem à superfície. Cobranças antigas aparecem, carências que você disfarçava com cuidados e mimos se revelam mais honestamente. O risco é se colocar de novo apenas no papel de quem cuida. A oportunidade é reconhecer que você também precisa de colo, de escuta, de espaço para mostrar fragilidades sem medo de ser julgado. Se você usar esse final de 2025 para dar um pouco de amor na mesma medida em que oferece, pode terminar o ano com uma sensação muito maior de pertencimento a si mesmo. Escorpião entra na reta final de 2025 com uma energia de transformação que vai fundo. Não é mudança de cenário, é mudança de estrutura interna. Questões ligadas à confiança, controle, medo de perda, intimidade e segredos podem ganhar destaque. Coisas que estavam escondidas tendem a aparecer, tanto dentro de você quanto nas suas relações. Não é um castigo, é um processo natural de renovação. Aquilo que se sustenta apenas na superfície não resiste muito a esse tipo de vibração. Você pode se deparar com situações em que precisa escolher entre continuar tentando controlar tudo ou se permitir viver de forma mais verdadeira, mesmo correndo risco. Isso pode acontecer em relacionamentos amorosos, em vínculos familiares, em sociedade, em assuntos de dinheiro compartilhado. Desconfianças que você vinha engolindo podem exigir esclarecimento. Mágoas antigas pedem voz. Às vezes é você quem guarda algo que precisa ser dito, às vezes é o outro que traz uma verdade que muda a forma como você enxerga a história. Assuntos vinculados a heranças, partilhas, dívidas, investimentos, pensões, acordos financeiros em geral também podem ganhar destaque nessa reta final. Pode ser um momento delicado, mas também uma chance de reorganizar tudo de maneira mais justa. O desafio escorpiano é não deixar o orgulho ou o desejo de vingança falarem mais alto. A energia está pedindo cura, não revanche. Quando você aceita olhar para a dor com honestidade, sem usar máscara de dureza, algo muito profundo começa a se reorganizar. Também é um excelente período para processos de autoconhecimento mais intensos. Terapia, práticas energéticas, mergulhos internos, estudos sobre padrões emocionais, qualquer coisa que ajude a iluminar os porões da alma é bem-vinda. Escorpião, mais do que qualquer outro signo, sabe que para renascer é preciso deixar morrer o que já cumpriu seu papel. Até o fim de 2025, você pode sentir com clareza do que precisa se despedir internamente para abrir espaço para uma vida mais inteira. Peixes fecha o trio da água com uma sensibilidade ainda mais ampliada. A reta final de 2025 tem uma cara de conclusão de temporada para você. Não significa que tudo vai acabar, mas sim que alguns capítulos da sua história pedem um fechamento digno. Coisas que você vinha protelando, situações meio nebulosas, relações em que você se adaptou além da conta, ilusões que você alimentou por medo de encarar a realidade, tudo isso pode se apresentar de forma mais nítida.
É um período em que a intuição fica muito forte. Sonhos podem ficar mais vívidos, pressentimentos mais frequentes, coincidências mais gritantes. Ao invés de tratar isso como fantasia, vale prestar atenção. Muitas vezes, o que vem por esses canais é justamente o recado que você não está conseguindo ouvir na correria do dia a dia. Talvez você sinta que já deu tudo o que podia em determinado contexto. Talvez perceba que se esqueceu de si ao tentar salvar alguém. Talvez reconheça que está insistindo numa situação que só existe na sua cabeça, não na vida real. Esse trecho final do ano favorece movimentos de soltura. Deixar ir não significa abandonar alguém ou algo de forma fria. Significa permitir que aquilo ocupe o lugar que realmente tem na sua vida, não o lugar idealizado. Pode ser que você se afaste de pessoas ou lugares que já não combinam com a pessoa que você está se tornando. Pode ser que você mude hábitos nocivos, que decida abandonar um vício, que se afaste de ambientes que drenam sua energia. Pode ser que você escolha, pela primeira vez em muito tempo, descansar de verdade, não apenas se distrair. Espiritualidade, arte e silêncio ganham um papel ainda mais importante para Peixes até o fim de 2025. Momentos de introspecção, meditação, oração, contato com natureza, escrever, desenhar, ouvir música com presença, tudo isso funciona quase como um fio de carregador para a sua bateria interna. Não é fuga, é manutenção. A diferença entre as duas coisas fica mais evidente justamente nessa fase. Fuga te deixa mais vazio depois. Cuidado genuíno te deixa mais inteiro. O que une Câncer, Escorpião e Peixes nessa reta final de 2025 é um convite claro à honestidade emocional. Já não funciona mais fingir que não dói, rir para disfarçar, carregar sozinho o que poderia ser compartilhado, suportar o que já passou do prazo só por medo de mudança. Ainda pode acontecer muita coisa importante antes do ano acabar. Reconciliações sinceras, despedidas necessárias, entendimentos profundos sobre o passado, decisões que protegem o seu coração de agora em diante. Mas isso só acontece quando você escolhe parar de se trair. Os signos de água são, no fundo, guardiões das transições. Eles sentem o que está terminando antes de acabar e percebem o que está nascendo antes de aparecer. Por isso, a reta final do ano raramente passa despercebida para eles. Se você tem Câncer, Escorpião ou Peixes forte no mapa, vale prestar atenção não só ao que está acontecendo por fora, mas principalmente ao que você sente diante de cada situação. O desconforto repetido pode ser sinal de que um ciclo chegou ao limite. O alívio que aparece quando você admite a verdade pode ser o primeiro passo de uma nova fase, mesmo que nada tenha mudado ainda do lado de fora. Depois de olhar para fogo, terra, ar e água, o quadro começa a ficar mais completo. Dá para perceber que, de um jeito ou de outro, ninguém está passando por essa reta final de 2025 em branco. Cada elemento vive seu tipo de prova, sua chance de ajuste, sua oportunidade de virar um pouco o jogo antes da virada. Na parte final dessa série, o foco sai dos signos individualmente e vai para você como um todo. A questão deixa de ser apenas o que pode acontecer e passa a ser o que eu posso fazer com isso que ainda está acontecendo antes que o ano acabe de vez. A essa altura da conversa, dá para perceber que 2025 não é só um número no calendário que está acabando. Ele é um conjunto de histórias, decisões, encontros, silêncios, mudanças internas e externas que vão muito além da virada de ano. Quando a gente olha signo por signo, elemento por elemento, aparece um desenho maior. Ninguém está atravessando essa reta final no modo neutro. Em algum ponto da vida, trabalho, amor, família, corpo, planos, fé, o universo está fazendo um convite. Às vezes suave, às vezes na base do empurrão. O ponto é que, até o fim de 2025, ainda pode acontecer muita coisa. E não estou falando só de acontecimentos externos, daquilo que é visível. Claro, podem surgir oportunidades, convites, surpresas, reviravoltas. Mas o que realmente muda o rumo da sua história é o que você faz com aquilo que acontece. Dois signos podem receber o mesmo trânsito e reagir de maneiras completamente diferentes. Um aproveita, o outro repete padrão antigo. Um encerra um ciclo com dignidade, o outro se agarra ao que já acabou. A diferença não está no céu. Está em como cada um escolhe responder. Talvez esse seja o grande recado da reta final de 2025.
perceber que você não manda nos trânsitos, mas manda em como se posiciona diante deles. Você não escolhe se o ano vai terminar. Ele termina. Mas escolhe de que jeito você quer estar quando isso acontecer. Se sente que passou meses no automático, dá para usar esse pedaço final para acordar um pouco mais. Se percebe que empurrou conversas difíceis, dá para escolher pelo menos uma que você vai encarar. Se percebe que adiou cuidados com o corpo, dá para começar com um gesto simples, ainda hoje. Se sabe que ficou em lugares que já não combinavam com você, dá para dar um passo na direção contrária, mesmo que pequeno. Uma boa forma de aproveitar o que ainda resta de 2025 é se fazer algumas perguntas sinceras. Não para se culpar, mas para se localizar. O que, neste ano, mais te desgastou? O que mais te nutriu? Em quais situações você sentiu que estava vivendo uma versão mais verdadeira de si? Em quais sentiu que estava interpretando um personagem? O que você continuou aceitando mesmo sabendo que te fazia mal? Em quais momentos ignorou um sinal claro do seu corpo, da sua intuição, das circunstâncias? Quando você responde isso com honestidade, sem florear, começa a enxergar padrões. E aí, não importa o signo, fim de ano vira tempo de ajuste fino. Os trânsitos mexem em áreas diferentes para cada pessoa, mas todos, de algum jeito, estão pedindo mais coerência. Menos vida vivida só para fora, mais alinhamento entre vontade, pensamento, sentimento e ação. Não é sobre virar outra pessoa no Réveillon. É sobre dar passos concretos para ficar um pouco mais parecido com quem você já sabe que é, lá dentro. Outra coisa importante de lembrar é que acontecer algo não é só coisa grande. Às vezes, o que ainda pode acontecer até o fim de 2025 é você finalmente descansar de verdade uma tarde sem se sentir culpado. É pedir perdão para alguém que você magoou. É perdoar alguém que já não tem como te devolver o que tirou. É dizer chega para um ciclo que se arrastou mais do que devia. É admitir que está com medo, em vez de continuar fingindo coragem. É aceitar ajuda. É aceitar que não dá mais para continuar sozinho do jeito que vinha. Tem também o lado das oportunidades. Elas nem sempre vêm com uma placa piscando escrito "Isso vai mudar sua vida". Às vezes aparecem como um convite que você quase recusa por preguiça, um curso que você quase não faz, uma conversa que quase desmarca. Pequenas bifurcações. A reta final de 2025 pode colocar algumas dessas encruzilhadas discretas no seu caminho. Se você estiver um pouco mais atento, percebe. Se estiver completamente tomado pelo "tanto faz", já está acabando mesmo. Passa batido. Não é preciso adivinhar o futuro para aproveitar esse período. O que ajuda, mais do que qualquer previsão, é a disposição de estar presente. Quando algo incomodar, em vez de só reclamar, perguntar: o que isso está me mostrando? Quando algo te tocar positivamente, em vez de só agradecer e seguir, perguntar: como posso ter mais disso na minha vida? Quando um padrão se repetir, o mesmo tipo de briga, o mesmo tipo de perda, o mesmo tipo de frustração, vale parar e se perguntar: onde eu participo da criação dessa cena? Astrologicamente, o fim de um ano sempre conversa com o início do próximo. Não existe linha rígida entre um e outro. O que você não olha agora, leva. O que você decide transformar, mesmo que aos poucos, começa a desenhar o clima com que você entra em 2026. Não é sobre fazer uma lista de promessas na madrugada do dia 31, empolgado, e esquecer tudo no dia 3. É sobre começar, ainda em 2025, a viver como alguém que merece o que está pedindo. Talvez isso signifique ser mais gentil com o próprio tempo. Talvez signifique levar a sério um projeto que sempre foi tratado como "um dia eu faço". Talvez signifique aceitar que uma história acabou, mesmo doendo. Talvez signifique abrir espaço para novos encontros, novas ideias, novos caminhos que não se encaixam no que você imaginava, mas combinam mais com o que você sente hoje. Seja qual for o seu signo, a pergunta que fica para esses últimos capítulos não é apenas o que ainda pode acontecer comigo, mas também quem eu escolho ser diante do que vier. O céu continua fazendo o trabalho dele, girando, trazendo ciclos de expansão, de contração, de limpeza, de construção. Você não controla isso, mas controla a forma como se relaciona com cada fase. Ainda dá tempo de entrar nesse movimento com um pouco mais de consciência. No fim das contas, a reta final de 2025 pode te trazer grandes acontecimentos ou apenas pequenos deslocamentos internos.
Às vezes, a mudança mais profunda é invisível para quem está de fora. Só você sabe que, naquele dia, decidiu não se abandonar de novo. E isso basta para que os próximos meses, anos e trânsitos encontrem uma versão sua mais disponível para viver o que vier. O ano não acabou. Enquanto você está aqui, respirando e se perguntando o que ainda pode acontecer, a vida continua oferecendo cenas, encontros, chances e sinais. O que você faz com isso é, e sempre será, a parte mais importante da história.